Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. Paulo, aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. A rotulagem não tranquiliza. Procuremos a essência. Há louvores em memória do Cristo, em muitos estandartes, que estimulam a animosidade entre irmãos. Há símbolos do Cristo em numerosos tribunais, que em muitas ocasiões apenas exaltam a injustiça. Há preciosas referências ao Cristo em vozes altamente categorizadas da cultura terrestre, que em nome do Evangelho procuram estender a miséria e a ignorância. Há juramentos por Cristo, através de conversações que constituem vastos corredores na direção das trevas. Há invocações verbais ao Cristo em operações puramente comerciais, que são escuros atentados à harmonia da consciência. Meditemos na extensão de nossos deveres morais, no círculo das responsabilidades que abraçamos com a fé cristã. Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, estudos e contendas. Mas isso é muito pouco se lhe não possuímos o ensinamento vivo na consciência e no coração. É sempre fácil externar entusiasmo e convicção, votos brilhantes e frases bem feitas. Acautelemo-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Com o apóstolo, não nos esqueçamos de que, se não possuímos o Espírito do Cristo, dele nos achamos ainda consideravelmente distantes. Emmanuel. Bom, mais um dia do nosso estudo, o Evangelho por Emmanuel, do nosso projeto do CEPAC, e hoje a gente vai comentar um texto do livro Fonte Viva, capítulo 170, Rotulagem, de rótulo. E esse texto foi escrito a partir de um versículo de uma carta de Paulo aos Romanos. O versículo é o seguinte: mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. Olha que curioso, né? O Emmanuel já dá um título de rotulagem. Então, o Espírito do Cristo não está no rótulo. No rótulo pode ter informações sobre o Cristo, mas o Espírito do Cristo é o conteúdo. E aí, se a gente trouxer isso para a gente, onde é que está em mim o Espírito do Cristo ou o rótulo do Cristo? Se eu falar que eu sou cristão, é um rótulo. Se eu falar que eu sou isso ou sou aquilo, que eu faço isso ou faço aquilo, que eu sou espírita ou que isso ou que aquilo, eu estou usando rótulos. Onde é que está a essência de tudo isso? O rótulo não é o produto. O rótulo traz informações sobre o produto. O Evangelho, Paulo de Tarso falava, né? A letra mata, o espírito vivifica. O rótulo é a letra. O espírito é a essência. Então, o que está em essência e o que está somente em rótulo em mim? Esse texto é muito curioso porque faz a gente refletir sobre esse tema. E o Emmanuel já dá o título de rotulagem, falando de rótulo, né? E a gente lembra que o rótulo não é o produto, o rótulo dá informações sobre o produto. E Emmanuel começa o texto exatamente falando isso. A rotulagem não tranquiliza. Procuremos a essência. Já é um conselho, né? Eu não posso me satisfazer com a rotulagem. Eu preciso procurar a essência. Por isso Paulo falou: quem não possui esse Espírito do Cristo, que é a essência, esse não é dele. Esse não é cristão. O Espírito do Cristo é o que me faz ser cristão.
Então eu devo observar muito bem quando eu digo que eu sou cristão. Ser cristão é usar o rótulo de ser cristão, eu sou cristão? Ou ser cristão é possuir a essência do Cristo? Quando Jesus falou, vinde a mim, ele chamou para essa essência do Cristo. Quando Paulo falou, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, ele tinha atingido essa essência do Cristo. E quando eu estou agindo de maneira contrária aos ensinamentos do Cristo, e me chamo cristão, e me denomino cristão, eu tenho o rótulo de cristão, mas o produto não é, a essência não é. E aí, ser cristão em rótulo é uma coisa, ser cristão em essência é outra coisa. Por isso que Jesus falou, por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Para quem Jesus perguntou? Para as pessoas que tinham um rótulo, que usavam o rótulo, Senhor, 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 mas não faziam o que ele dizia. Por que não faziam o que ele dizia? Porque não tinha o Cristo em essência. Esse não é dele, esse não é cristão. Ainda, a gente vive nesse processo, né, de comunhão. Eu peguei um texto nessa linha, do livro Vinha de Luz, capítulo 168, parecem, mas não são. O rótulo parece, mas não é. É um texto complementar que eu peguei. Nesse texto, também o Emmanuel, ele diz, ninguém se iluda com as aparências exteriores. E aí ele cita, se o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o poeta, o escritor, o pintor, o escultor, o revolucionário e o mendigo, olha quanta gente ele citou. Se todas essas categorias e outras tantas ele não citou, ele fez um apanhado. Se essas pessoas que têm essas atividades diferentes, se elas não revelam na individualidade traços marcantes e vivos do mestre, se essas pessoas não revelam na individualidade esses traços marcantes e vivos do mestre, demonstrando possuir-lhe o espírito, em verdade ainda não são dele. Parecem, mas não são. Inclusive religiosos, ele nem colocou aqui. Podia ser governante, legislador, juiz, administrador, poeta, escritor, palestrante, médium, pastor, padre, religioso. Pode colocar o que a gente quiser aqui. Olha a história dos frutos. Não é pelo fruto que conhece a árvore é um rótulo. O fruto é a essência, né? Então, se qualquer dessas atividades, se a gente não revela na individualidade, o que é a minha individualidade? É o que eu tenho de mais profundo. A minha personalidade é aquilo que é caracterizado por essas coisas mais aparentes, mais dessa encarnação. Essa personalidade é o Wilter, mas a individualidade não é somente o Wilter. É um monte de outras pessoas que já viveram e que vivem, né, e que sobrevivem porque são imortais. Então é essa individualidade que é a essência dessa personalidade. E para essa individualidade que eu tenho que trazer o que ele fala aqui, traços marcantes e vivos. Traços marcantes e vivos. Onde eu vou demonstrar os traços marcantes e vivos? Na roupa que eu uso? Na igreja que eu falo que eu frequento? Ou naquilo que eu falo, naquilo que eu vivo, naquilo que eu faço, ou em todos esses traços que são marcantes e vivos do mestre em meu comportamento? Falar de acordo com esses ensinamentos, viver de acordo com esses ensinamentos, me comportar de acordo com esses ensinamentos, aí eu estou chegando. Aí, para isso que o Cristo chamou o vinde a mim, de Jesus, é vinde a esse. A essa essência, a esse Jesus profundo, a esse Cristo profundo dentro de nós. Essa é a nossa aproximação de Jesus. Quando a gente comemora o Natal, o nascimento de Jesus, a gente está comemorando uma efeméride histórica. Agora, quando a gente comemora o nascimento desses traços em nós, aí a gente comemora realmente o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus em mim. É completamente diferente.
esse seria o batismo. O batismo que a gente coloca muitas vezes numa condição muito formal de comportamento, de conduta, de rituais e etc. Na verdade, o que seria o batismo? Seria o momento em que eu inauguro em mim esses traços marcantes e vivos do Mestre. Eu fui batizado. A partir de agora, eu sou cristão. Olha como o batismo tem um outro significado também, né? Por isso precisa de consciência. E os cristãos, na época de Jesus, quando tinham esse momento, eles eram batizados, mudavam de nome. Tinha a formalidade do batismo, mas até mudavam de nome. Foi quando Paulo, que chamava Saulo, né, depois daquele processo todo que ele passou, ele não quis nem mudar o conteúdo do nome, ele passou para Paulo. Olha que coerência. Né? Deixou de ser Saulo, passou para ser Paulo, que numa tradução seria mais ou menos o mesmo nome. Olha que coerência. Mas ele acabou trazendo um nome novo para um homem novo. Aí o que a gente faz? A gente traz todas as modernidades para o homem velho. E a gente fica no homem velho. Então nossa essência continua sendo a mesma, né? E nosso rótulo modifica. Nossa roupa é um rótulo, nossa imagem do corpo é um rótulo, o nosso corpo é um invólucro do espírito, então o nosso corpo é o rótulo do que eu sou. Então eu sou o rótulo ou eu sou o que está lá dentro? Eu sou o que está lá dentro. E quando eu despreocupo do que está lá dentro e fico preocupado só com o rótulo, eu não sou do Cristo. Né? Eu sou do rótulo, eu sou o rótulo. Eu estou longe ainda. Né? E muitos de nós ainda vivemos muito nesse rótulo. Voltando para o texto de hoje, que é a rotulagem, por isso que a gente está falando tanto de rótulo, o Emmanuel dá alguns exemplos de rótulo e de essência. Ele fala, olha, há muitos louvores em memória do Cristo, em muitos estandartes que estimulam a animosidade entre os cristãos. Então esses louvores, muitas vezes são rótulos, são falas, mas se esses louvores estimulam a animosidade, a essência é a animosidade. A animosidade é o Espírito do Cristo. A animosidade não é o Espírito do Cristo. Então o que o meu louvor está trazendo? Quantas religiões já trouxeram guerra, luta, disputa, vaidade? Então esse louvor é um rótulo que não está trazendo a essência do Cristo. Está trazendo uma essência contrária aos ensinamentos do Cristo. Mas ele fala também de símbolos. Ele diz, olha, há símbolos do Cristo, em numerosos tribunais, inclusive, que em muitas ocasiões operam a injustiça. Então, como é que um tribunal que tem um rótulo, que é essa imagem do Cristo, opera a injustiça, que é uma essência contrária ao ensinamento do Cristo? Isso é uma incoerência. Por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Né? E ele fala também, há preciosas referências ao Cristo, em vozes altamente categorizadas. Religiosos, vozes categorizadas, pessoas que em princípio teriam como fazer referência ao Cristo, pessoas respeitáveis, né? Então há preciosas referências sobre o Cristo, nessas vozes respeitadas, falam em nome do Evangelho, mas colaboram, procuram, essas vozes comprometem, aumentam, procuram estender a miséria e a ignorância. Vozes categorizadas, essas referências são rótulos, mas quando ela traz miséria e ignorância como resultado, quantas manifestações religiosas que trazem essas referências elogiosas ao Cristo e que na verdade estão trazendo miséria e ignorância. Né? Essa miséria e ignorância é a essência. Então essa voz, que é o rótulo, é um rótulo falso, é uma fake news, é uma propaganda mentirosa. Porque está dizendo uma coisa, mas está trazendo como consequência outra. E como a gente é distraído, a gente vai distraidamente olhando os rótulos das coisas.
e não a essência das coisas. Inclusive a nossa própria. A gente vai vivendo os nossos rótulos e não vivendo a nossa essência. Olha como a gente distrai. Aí Jesus vem e fala, eles viviam andando para lá e para cá e não tinham tempo de se alimentar. O que Jesus estava falando? Eles viviam de rótulo em rótulo e não tinham tempo de se alimentarem dessa essência do Cristo. Eles não traziam a essência porque ficavam de rótulo em rótulo. Emmanuel diz mais, há juramentos por Cristo, e a gente conhece, juro por Deus, juro por isso, juro por aquilo. Há juramentos por Cristo através de conversações que constituem vastos corredores na direção das trevas. Jurar uma mentira? Jurar uma coisa falsa? Jurar uma coisa que eu não estou sabendo? Jurar uma coisa que tem uma essência contrária àquilo que eu estou jurando em nome do Cristo? Como é que eu tenho um rótulo, um juramento em nome do Cristo e faço coisas completamente contrárias? Né? Conduzem na direção contrária. O Cristo é luz e eu levo na direção das trevas. Então, a essência está conduzindo para as trevas. E o discurso, o rótulo, é esse juramento. E só mais um aqui, ele fala que há invocações verbais ao Cristo. Jesus, Jesus, o Cristo, essas invocações verbais ao Cristo. Inclusive em operações puramente comerciais. Basta ver as propagandas de Natal, por exemplo. São operações puramente comerciais, que são invocações verbais ao nascimento de Jesus, que são escuros atentados à harmonia da consciência. Olha só. Então, muitas vezes, os interesses, ele falou aqui comercial, mas qualquer tipo de interesse, mas vamos ficar aqui no comercial, invocações verbais ao Cristo com interesse comercial. Qual é a essência que está por trás disso? O interesse comercial. Qual seria o interesse do Cristo se ele estivesse falando ali? Seria o interesse comercial? Seria o interesse no comércio? Não seria. Então como é que a gente pega o nascimento do Cristo e fica fazendo invocações verbais a esse nascimento com o interesse em vender mais? Em vender produtos que muitas vezes não são nem bons e vão trazer, esse comercial vai trazer atentados à harmonia da consciência das pessoas que estão assistindo isso. Eu estou conduzindo as pessoas aqui. Né? Tem um texto de Almas no Amor, estava na revista Reformador, de novembro de 55, que também foi o Emmanuel, e a partir de um versículo do Evangelho de João. João disse, não amemos com palavras, nem com a língua, mas com ações e em verdade. João foi quem falou que Deus é amor. Então não amemos com palavras, nem com a língua, mas com ações e em verdade. O amor é a verdade. Né? Aí Emmanuel escreveu, de almas no amor, de almas na verdade. Né? Porque de essência na verdade, não de essência no rótulo. Emmanuel diz, inegavelmente nós precisamos da palavra, né? Na criação de valores da nossa fé. A gente precisa da palavra para expressar, né, nossos sentimentos. O Evangelho, por isso, é roteiro de luz, não só pelos ensinamentos das palavras, né, que encerra, mas pelo testemunho pessoal com que foi vivido. Então o Evangelho foi vivido. Então eu preciso também viver esse Evangelho. Eu preciso também das palavras do Evangelho, da leitura do Evangelho, mas eu preciso da essência do Evangelho. E para eu conhecer a essência do Evangelho, eu vou ter que refletir, sentir e viver. Porque se eu não refletir, sentir e viver, eu vou ficar no rótulo. Aí Emmanuel diz, lembra-te de que pelas contradições entre a palavra e o sentimento, entre as nossas afirmativas e as nossas obras, muitas vezes temos perdido valiosas oportunidades no curso de nossas reencarnações. Dá para a gente lembrar, né? Dá para a gente imaginar quanta oportunidade nós já tivemos por essa contradição. O que é essa contradição entre a palavra e o sentimento? Como é que Jesus falava disso lá atrás com os fariseus? Hipócritas. Então nós ainda somos esses fariseus. Os fariseus históricos
estão lá no Evangelho, colocados com o comportamento deles e etc. Mas a alma, a essência do fariseu não está só naquele povo. A essência do fariseu está no sentimento humano. Essa essência hipócrita de dizer uma coisa e fazer outra. Essa essência de ser completamente contraditório entre o que faz e entre o que sente. Tem até um ditado, né? Faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Os pais educando o filho falando assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Por quê? Eu estou falando um rótulo interessante, mas lá dentro o conteúdo é péssimo. Olha o exemplo que o pai está dando, né? E nesse texto de Almas no Amor, o Emmanuel diz: admiramos o cristianismo, mas não temos coragem de aplicá-lo. É difícil ser cristão. Nós somos aprendizes. Não dá para sair por aí, né? Nós somos aprendizes. Aí ele diz: adocicamos a expressão verbal. A gente bota essa expressão verbal mais adocicada. A gente conhece muito isso e muita gente que dá essa adocicada, mas lá dentro não muda. Quer dizer, ele dá um rótulo bonitinho, mais simpático, mais doce, mas lá dentro o conteúdo é o mesmo. Adocicamos a expressão verbal, ensinando o bem por fora, sem nossa renovação por dentro, sem força para fazer, né? E Emmanuel pede: meditemos na extensão de nossos deveres morais com relação às nossas responsabilidades que abraçamos com a fé cristã. Então, ser cristão traz deveres morais. Ser cristão não é o rótulo de cristão, não é falar que é cristão, não é, né? É muito mais do que isso. É se comportar como cristão, é sentir como cristão, é viver como cristão. Então é muito mais complicado. Por isso Jesus é o caminho, e ele chamou para esse caminho. O vinde a mim foi para isso. Vinde a mim, vem ser cristão. Não, sem ser cristão não é falar, estou convertido, agora eu sou cristão. Não é isso. Isso é botar o rótulo. Isso é botar o rótulo. Eu vou, né? No livro Vinha de Luz tem um texto, o caminho. Jesus fala do caminho, que é o caminho dessa essência, que é o caminho desse conteúdo, não é o caminho do rótulo. Ele diz, olha, aceitar a tutela de Jesus e marchar com ele, quer dizer, aceitar, ser cristão e caminhar no sentido do vinde a mim e ir para Jesus, duas coisas que ele fala. Primeiro é aceitar. A aceitação é íntima. A aceitação não é porque o pai obrigou, é porque eu estou com medo, porque agora eu estou apertado, porque agora eu estou doente, porque aceitar é íntimo, é no profundo. Então aceitar a tutela de quem? De quem é guia, de quem é modelo, de quem trouxe, né, essas informações. Então aceitar é ser tutelado por quem trouxe essa mensagem, que quer dizer seguir essa mensagem, e marchar em companhia dele. Marchar por quê? Porque não é falar sou cristão, pronto. É uma marcha longa, de transformação longa, que tem que chegar lá no meu profundo. E travar esse bom combate. Essa marcha em companhia de Jesus é travar esse bom combate. Esse combate de transformação interior, de transformação profunda. E aceitar essa tutela e marchar é aprender sempre. Por que sempre? Porque não vai ser amanhã que eu estou pronto. É um processo contínuo. É aprender sempre e servir diariamente. Aprender sempre sem egoísmo. Aprender sem egoísmo, né? Com renovação incessante para o bem infinito. Me renovar numa estrada sem fim. Até a perfeição. Então é uma renovação que não tem fim. Como é que eu digo que eu sou um cristão pronto? Eu sou aprendiz de cristão, que eu estou nessa estrada. Vinde a mim de Jesus é um convite para essa estrada. Não é vinde a essa religião, não é vinde isso ou vinde aquilo, não é botar um... Não, aceita essa travessia tão difícil. É um desafio tão grande de atravessar esse mar cheio de ondas, de atravessar esse deserto cheio de dificuldades, né? É a travessia do rótulo para o interior do conteúdo, né? Do rótulo para a essência. É uma travessia, e a essência está dentro de mim.
porque a lei divina está dentro de mim. Olha, o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, fala disso também. Ele fala, como é que reconhece o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral. Primeiro ponto. E segundo, pelo esforço que faz em domar suas más inclinações, em dominar suas más inclinações. Então são dois movimentos fortíssimos. O impacto que a informação me deu tem que trazer uma transformação moral. Então eu já transformei alguma coisa. Só que como o caminho é infinito, conhece por essa transformação que eu já fiz e pelo esforço de continuar caminhando nessa tutela de Jesus que ele fala. É continuar marchando em companhia dele, para essa renovação para o bem infinito. Por isso é que é a renovação moral e os esforços para domar e dominar as más inclinações, as minhas imperfeições, que é para trazer o Cristo para dentro de mim. É a essência, minha essência, ficar compatível com os ensinamentos do Cristo. Homem novo. Tem um texto também do livro Vinha de Luz, capítulo 21, oração e renovação. Tem a ver com isso. A gente está muito na oração e ela tem o seu valor, ela tem o seu significado, ela tem a resposta divina para a nossa oração. Mas como diz o texto, ela pede a renovação, que é a segunda parte da oração. Então a gente gosta muito do pedido, mas a gente não faz essa segunda parte, que é a renovação. E aí o Emmanuel toca um pouco nisso. E isso tem a ver com rótulo, e tem a ver com conteúdo, e tem a ver com essência. Porque eu fico no pedido, mas não mudo o meu conteúdo, não mudo a minha essência. Né? Olha o que Emmanuel diz nesse texto, oração e renovação. Em qualquer posição de desequilíbrio, e como eu não sou perfeito, eu vivo numa posição de desequilíbrio. Em qualquer delas. E nós somos esse desequilíbrio. O equilíbrio é essa harmonia da lei divina. Nós não vivemos completamente de acordo ou em acordo com a lei divina, por isso a gente vive em desarmonia. Porque a gente sai dessa harmonia. O Evangelho segundo o Espiritismo convida a gente, né? Pegue a sua lira e entre nessa orquestra. Né? Mas não desafina. Só que a gente desafina, porque a gente não está com essa lei divina, a gente não está com a essência. Muitas vezes a gente está só com um rótulo. Então, como eu estou em desequilíbrio, Emmanuel aconselha, em qualquer posição de desequilíbrio, a gente pode fazer a prece, e a prece pode trazer boas sugestões divinas, porque faz esse contato. Sugestões divinas, pode ampliar a minha visão espiritual e pode proporcionar consolo. Tranquilamente. São funções da prece, né? Ela me aproxima da lei divina, ela me traz sugestões divinas, ela amplia a minha visão e ela me traz consolo. Aí Emmanuel vem com a segunda parte. Todavia, para o Senhor, para eu sair do rótulo e entrar na essência, não basta as posições convencionais ou verbalistas. Não vale somente a minha prece. É pouco. Aí ele diz, o mestre confere-nos a dádiva. Com a prece, ele confere-nos a dádiva, mas pede-nos a iniciativa. Ele pede que eu modifique o meu conteúdo, a minha essência. Ele me dá ajuda, ele me inspira, ele me esclarece, ajuda eu enxergar melhor, consola através desse pedido. Mas ele pede a renovação do espírito, e a renovação é comigo. E Emmanuel ainda aconselha, continue fazendo os votos e promessas que forem do teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação, aproveitáveis na obra divina do mundo. Não é na obra da minha vida, é na obra divina do mundo, eu estou inserido nisso. Voltando para o texto de hoje, o Emmanuel diz, olha como ele fala de muitos rótulos aqui também. Ele disse que Jesus permanece em vários rótulos que nós colocamos. E cita alguns desses rótulos que Jesus permanece neles. Jesus permanece em imagens, em cartazes, em bandeiras, em medalhas,
em adornos, em cânticos, em poemas, em narrativas, em discursos, em sermões, em estudos, em contendas. Olhem, quanta coisa Jesus permanece. Mas são rótulos. Todos esses aqui são rótulos. Mas isso é muito pouco se não lhe possuímos o ensinamento vivo na consciência e no coração. Ele não está dizendo que, ele não está negando o rótulo. Ele só está dizendo que o rótulo é insuficiente. Ele está dizendo que o rótulo é pouco. Então é pouco eu usar só as imagens, os cartazes, as medalhas, os cânticos, as narrativas, os discursos, os sermões, etc, etc, etc. Isso é pouco. Isso é pouco. Se eu não tiver o ensinamento na essência, na consciência e no coração. Então, usar esses rótulos, embora rótulos cristãos, eles são insuficientes, porque eles não mexem na essência. Aí ele diz, é sempre fácil mostrar entusiasmo e convicção, votos brilhantes e frases bem feitas. Ser o cristão do adorno, ser o cristão da imagem, do cartaz, da bandeira, da medalha, do canto, dos sermões, dos discursos, é muito fácil. É muito mais fácil. Aí é o cristão do rótulo. Então, ser o cristão do rótulo é muito mais fácil do que ser o cristão da essência. E ser o cristão da essência é a finalidade das nossas encarnações, das nossas reencarnações. Nos transformarmos em cristãos da essência. E não sermos somente esses cristãos de rótulo. Aí eu peguei um outro texto também, complementar a esse, do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 49, que é saber e fazer. Saber, a gente informa, a gente é informado pelo rótulo. E fazer é aquilo que mostra a nossa essência. Então, olha, saber é uma coisa, mas é insuficiente se eu não fizer. É a questão que ele falou aqui, das imagens, dos cartazes, né, de tudo isso que eu posso até saber. Eu posso ler o Evangelho várias vezes. Eu estou sabendo aquilo que eu li, mas eu não faço aquilo. Então eu sei, mas não faço. Esse é o problema da maior parte dos cristãos, que usam nos cartazes, nas medalhas, nos adornos, nas bandeiras e etc., mas não usam no coração. Nesse texto, Saber e Fazer, ele diz, olha, entre saber e fazer existe muita diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Muitos podem se dizer cristãos, poucos são cristãos. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. Há sempre gente querendo ensinar. Esses são os que sabem. Tem muita gente ensinando religião, ensinando sobre Jesus, ensinando sobre Deus, ensinando sobre a lei divina. Esses são os que sabem. Tem muita gente ensinando. Raras criaturas, porém, penetram valorosamente na vereda. Que vereda? Na vereda da essência. Penetram na profundidade. Raras criaturas, porém, penetram valorosamente nessa vereda, muitas vezes em silêncio. Olha a humildade. Abandonadas e incompreendidas é o esforço dos que fazem. Muita gente não está na propaganda, não está no cartaz, não está na bandeira, não está na imagem, está nessa luta íntima, profunda, silenciosa, de transformação íntima. Esse está chegando na essência. Esse não está falando, ele está fazendo. Lembra daquela historinha que é muito contada nas casas espíritas, do palestrante todo orgulhoso, que juntava gente para assistir, gostavam dele, e ele todo orgulhoso, e ele sempre via um velhinho lá no fundo, e depois ele desencarna, e viu que ele não estava numa situação tão boa. Ele pensava, poxa, eu como palestrante, eu ensinei tanto, né? E não estou tão iluminado assim. De repente ele viu aquele velhinho, ele lembrou daquele velhinho, todo tão mais iluminado que ele ficou intrigado com aquilo. E foi perguntar para o velhinho, escuta, você não estava lá aprendendo comigo? Eu estava lá fazendo palestra, te ensinando sobre cristianismo, não sei o quê. Você não estava lá aprendendo comigo? Como é que você está mais iluminado que eu? E o velhinho falou, eu não sei. Eu sei que aquilo que você falava, eu fiz. E o palestrante só falou. Não deve ter feito tanto quanto o velhinho fez. Então é muito relativo.
né? Muita gente fala, são os que sabem, mas poucos fazem, né? Aí ele diz, Jesus, compreendendo a indecisão dos filhos da terra, para trazer as palavras do Evangelho, ele trouxe também a exemplificação. E a gente entende por que Jesus passou por tudo que ele passou. Ele foi testado em tudo que ele ensinou. Ele foi testado na força, ele foi testado na coragem, ele foi testado na paciência, ele foi testado na bondade, ele foi testado no perdão. E em todos os ensinamentos que Jesus trouxe como palavra, porque ele saía pregando, ele viveu esses ensinamentos. Então ele falou e ele mostrou. Ele falou e ele fez, né? Até no momento final, na sua crucificação, quando ele fala, Senhor, perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem, ele não estava sugerindo ao Pai que perdoasse, porque o Pai é onipresente, onisciente, o Pai sabe de tudo, e é infinita bondade, não seria alguém que ia ensinar o Pai a perdoar e precisava do Pai, de alguém contar para o Pai que a gente não sabia o que fazia. O que ele estava fazendo? Ele estava demonstrando o perdão. Ele estava vivenciando o perdão, mostrando como é que faz, como é que perdoa. Porque quem ele tinha curado, quem ele tinha ajudado, os discípulos, todo mundo fugiu, ele morreu sozinho. E pedindo perdão para as pessoas, ele mostrou que o coração dele estava limpo. Foi mais uma exemplificação, e a gente fica achando que Jesus estava pedindo perdão para a gente, que a gente já foi perdoado por tudo. E aí o Emmanuel diz, ele pede para a gente cautela. Acautelemo-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Vamos tomar muito cuidado só com a nossa rotulagem, né? Se não possuímos o Espírito do Cristo, dele nos achamos ainda consideravelmente distantes. Então, eu sou cristão, eu possuo o Espírito do Cristo. Qual é o Espírito do Cristo? É a bandeira, é o cartaz, é a medalha, é o adorno, é o cântico, né? Ou é o coração e a consciência? É o coração e a consciência. É o falar ou é o fazer? Posso até falar, mas eu não posso deixar de fazer. Porque em mim é o fazer que mostra onde é que está o meu coração e onde é que está a minha consciência. E aí, para encerrar, um texto que fala também disso. A glória cristã. Onde é que está o sucesso do cristão? Né? Onde é que está a glória do cristão? Aí Emmanuel diz nesse texto, o mundo desde muito conhece glórias sangrentas da luta homicida, né, dessas lutas de morte dos irmãos, glórias da avareza, de gente procurando ser rica, dessa fortuna morta, dessa fortuna sem vida, que não traz vida, que traz a morte, do orgulho nos pergaminhos, nos brasões, nas homenagens, no orgulho desses brasões, né, inúteis, desses brasões inúteis. Por que você vai, para que serve esse brasão, né? Brasão da família tal, brasão da honraria tal, quais as honrarias, né? Da vaidade nos prazeres mentirosos. O homem conhece essa luta, o homem conhece essa disputa por tudo isso, né? E num plano onde tem tantas glórias fáceis que são essas, a do cristão é mais profunda, a do cristão é mais difícil, porque a glória do cristão é outra. Aí ele diz, a vitória do seguidor de Jesus é quase sempre o lado inverso dos triunfos mundanos. É o lado oculto. Por que está oculto? Porque é o lado da essência. Não é o lado da forma que está todo mundo vendo. Então a vitória do cristão é o lado oculto, é o lado que ele conhece, porque é o lado íntimo, é o lado profundo. Raros conseguem vê-lo com os olhos mortais, porque com meus olhos estão vendo você, estão vendo as formas, veem menos os conteúdos, e você conhece. Entretanto, essa glória é tão grande, essa profunda, essa do coração, essa do sentimento, é tão grande que o mundo não a proporciona. Os rótulos não a proporcionam, nem podem tirar. É o testemunho da consciência própria. Aí vem a essência do Cristo, o testemunho da consciência própria. Que na minha consciência está estabelecida a minha relação com a lei divina. Na minha consciência está estabelecido o meu ponto de contato com os ensinamentos de Jesus. E a minha consciência vai crescendo, vai progredindo, e eu vou chegando mais perto dessa caminhada que Jesus me convidou. Vinde a mim. E quando eu desperto para essa caminhada, o filho pródigo despertou.
para essa caminhada, eu começo a fazer essa caminhada profunda da consciência e do sentimento. Não é a caminhada para as igrejas, é a caminhada íntima, profunda, dessa glória oculta que as pessoas não estão vendo. Mas eu estou vendo que eu estou aprendendo a amar, eu estou aprendendo a perdoar, eu estou aprendendo um monte de coisas que eu não sabia. E eu aprendi porque eu estou vivendo isso a partir dos ensinamentos de Jesus. Então, essa glória é tão grande que o mundo não dá e nem pode tomar. É o testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo vivo. Então, a minha consciência é a minha igreja, transformada em tabernáculo vivo. Então, a minha glória é dessa consciência que eu transformo a minha consciência na igreja viva. Então, a minha grande igreja é viva e está no meu coração. Essa é a nossa igreja. Essa é a igreja do cristão. Onde é que está o reino de Deus? Nessa igreja viva do coração e da consciência. Que Deus nos abençoe.